Bom dia pessoal, esse é o canal do Nando Melo falando de história e de geopolítica. Hoje nós vamos falar sobre a possibilidade de guerra entre Brasil e Venezuela, se ela existe, e o que seria uma guerra em si. Bom, a história mundial mostra que as guerras em si, elas não se fazem única e exclusivamente por tiros, balas de canhão. Aquilo que aparece nos livros de história, aquilo que aparece em si nos campos de batalha é o resultado de todo um esforço chamado esforço de guerra e mobilização. Então, para a gente analisar a possibilidade de uma guerra, não basta apenas analisar isso do ponto de vista de que o país X comprou tal arma e tal tecnologia de um país, de repente, que tem um alinhamento ideológico com ele. Tem muito mais fatores que acabam colaborando dentro da possibilidade de uma guerra. Podemos pegar como exemplo quando os Estados Unidos entraram na guerra em 1941 após o ataque a Pearl Harbor. Os Estados Unidos tinham passado mais de 10 anos sob uma crise profunda, 12 anos aproximadamente de uma crise profunda econômica, desemprego altíssimo e as fábricas americanas estavam todas paradas praticamente. Quando teve o início do ataque a Pearl Harbor, os Estados Unidos, apesar de ter passado por mais de 10 anos, lembrando da crise de 1929, mais de 10 anos sob uma crise profunda, ele acabou lançando mão de tudo aquilo que ele poderia fazer dentro da questão chamada de esforço de guerra. Ele tinha uma população de aproximadamente 50 milhões de pessoas aptas ao trabalho. Tinha uma população adulta disponível ao trabalho. Tanto que para a mobilização para o campo de batalha, para a guerra em si, foram mobilizados 5 milhões de homens nos Estados Unidos. Os demais, os outros 45 milhões foram mobilizados para a questão de esforço de guerra. Homens e mulheres que trabalharam nas fábricas, que desenvolveram toda uma indústria que acabou auxiliando os aliados na vitória contra o nazifascismo em 1945. Isso também pode ser apresentado como um exemplo de capacidade. Muitos falam da possibilidade de uma guerra entre Brasil e Venezuela e de que o Brasil passou por décadas de sucateamento, que é verdade, de falta de investimento. O Brasil passou por décadas, sim, de falta de investimento nas áreas mais estratégicas e necessárias do país. O Brasil passou, sim, por um processo de crise realmente econômica que já se arrasta por 13 anos, onde o Brasil foi afundado realmente num mar de corrupção que passa na mídia aí, que todo mundo está acompanhando. O Brasil passou por vários problemas que nós temos, mas nós temos uma população adulta, nós temos uma massa de população adulta produtiva, comparado até maior do que os Estados Unidos tinham no início da Segunda Guerra Mundial, quando eles foram atacados e tiveram que entrar na guerra. O Brasil tem uma indústria ainda de base, uma capacidade industrial, principalmente nas regiões metropolitanas, região centro-sul, sudeste, centro-oeste, sul, sudeste, principalmente, notadamente São Paulo e Rio. Nós temos também uma tradição de vitória em todos os conflitos que o Brasil se envolveu. O Brasil é um país que não se envolve muito em conflito, principalmente desde o final da Segunda Guerra Mundial, não vem se desenvolvendo em guerras de grande proporção. Mas um país que tem uma tradição militar de não perder guerras, de vencê-las. A capacidade de resposta brasileira se dá então a partir de todos esses fatores. Uma guerra não se faz apenas com a compra, por exemplo, de um sistema de mísseis, como é o que vem sendo, muitas pessoas vêm falando. As pessoas falam, mas a Venezuela comprou lá o sistema S-300, bateria antiaérea russa, muito bom. O sistema muito bem falado, né, famoso. Mas qual a capacidade de manter esse sistema? Qual a capacidade industrial, qual a capacidade de mobilização de pessoal, qual a capacidade de esforço de guerra que esse país tem? Então não é só com números de soldados e números de armamentos que se comprou de um país X que se faz um processo de mobilização, um processo de guerra. Interessante a gente observar desse ponto de vista. Tendo falado isso,
a possibilidade de uma guerra entre Brasil e Venezuela, ela não é uma possibilidade totalmente fora do contexto, do novo contexto geopolítico que o nosso continente está se inserindo e que o nosso país está se inserindo. A gente sabe que o Brasil, como a principal potência da América Latina e a segunda potência do continente americano, então, o continente americano tem duas grandes potências, os Estados Unidos e o Brasil. E o Brasil hoje sendo parceiro dos Estados Unidos, e o Brasil sendo, como sempre foi, o motor que leva a América Latina para um caminho, a tendência é toda a América Latina seguir o mesmo caminho do Brasil, o caminho da aliança política e estratégica com os Estados Unidos, com Israel e com os demais países. Isso faz com que o Brasil hoje tenha não só uma população com capacidade de esforço de guerra, uma capacidade industrial, uma capacidade financeira a partir do seu alinhamento com grandes potências militares e econômicas. Isso mostra que nós temos sim a possibilidade de resistir e que um país deve pensar provavelmente 2, 3 vezes ou mais para começar uma guerra com o Brasil. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples de se fazer. Não é uma coisa que pode ser feita do dia para a noite e que não teria um resultado de repente dificultoso para outras nações que tentassem de repente começar um conflito com o Brasil. Mas do ponto de vista histórico, como nós estamos analisando, a gente não tem como dizer se vai acontecer ou se não vai acontecer uma guerra. Mas a minha perspectiva aqui é analisar e fazer um comparativo da nossa capacidade. A gente sabe que o Brasil passou por décadas de falta de investimento nas áreas estratégicas do país. Isso é fato, isso é verdade, todo mundo sabe. Mas a gente sabe também que na história mundial a capacidade de resposta de um país não se faz única e exclusivamente pela capacidade dele, de quantos canhões ele tem hoje, mas assim a capacidade que ele tem de manter esses canhões e de desenvolver eles e de fazer com que toda essa capacidade de resposta se desenvolva. Bom, espero que tenha sido claro para vocês. A possibilidade pode até existir, mas o Brasil, do ponto de vista histórico, está adiante muitos passos. Bom, esse é um recado e um vídeo feito dentro da perspectiva histórica. Aqueles que queiram fazer alguma descrição, façam aqui nas observações do canal. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até mais.